Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu tô gravando com o objetivo de tentar lhe passar algumas ferramentas que você pode utilizar no dia a dia para tentar te dar mais produtividade no seu processo de desenvolvimento e debugging, inclusive, tá? Bom, a primeira ferramenta que eu vou passar agora para vocês é uma ferramenta do Zend Server, que ela é chamada de Z-Ray, ok? Eu não sei se você conhece o Z-Ray, certo? Mas, assim, na minha opinião, foi uma das grandes revoluções que a Zend conseguiu trazer pra gente, principalmente na versão 8, onde a gente consegue, inclusive, customizar o Z-Ray, legal? Se você perceber, eu estou acessando aqui uma aplicação normal que está desenvolvida em Laravel, legal? E se você perceber, eu tenho uma barrinha aqui embaixo, tá? Agora, a ideia disso aqui é o seguinte, essa barrinha, ela é bem diferente das barrinhas de DevTools que você tem de diversos frameworks. Por quê? Porque ela é injetada dentro do próprio server, ela consegue pegar diversas informações de uma forma fantástica e você consegue, se você clicar aqui no bugzinho, fazer um profile da página e um debug na sua IDE automaticamente daquele ponto, tá? Então isso aqui é algo, assim, na minha opinião, que é fantástica para tentar agilizar o seu processo de desenvolvimento. Eu vou mostrar rapidamente aqui, tá? Depois, se você quiser, você pode até procurar no meu canal do YouTube, eu falo de uma forma mais explícita sobre o Z-Ray, legal? Mas vamos lá. Você desenvolvendo aqui uma aplicação, essa aplicação aqui está em Laravel, você vem aqui, você clica no código 200, você consegue ver todas as requests que foram feitas para essa página, método, HTTP, a URL, quantas queries de banco de dados, o tempo que isso aqui demorou para rodar. Legal? Então isso aqui são informações importantes, você consegue fazer buscas nas requests, você consegue filtrar, existem diversas opções que você consegue trabalhar aqui para você conseguir ver o tempo médio de carregamento da página, a quantidade de banco de dados que está sendo utilizado e coisas desse tipo. Tá? Lembrando que essas informações, elas sempre são gravadas também no Zend Server, tá? E a única diferença é que ao invés de você ter que entrar no Zend Server e ver todos os logs, você consegue trabalhar aqui com o Z-Ray, legal? Outra opção que você tem aqui é de você parar essa barrinha ou continuar novamente. Você dá um pause tracking aqui, ela para de pegar essas informações. Você consegue limpar as informações de requests clicando aqui. Agora, uma coisa aqui que eu acho super interessante é o seguinte, você clicando aqui, essa informação normalmente a gente gosta muito de utilizar porque a gente sempre vê isso no Zend Server, tá? No dashboard dele. Isso aqui, o que ele faz? Ele te dá um comparativo de tudo que está rodando, quais recursos de fato estão sendo consumidos. Então, por exemplo, eu consigo verificar aqui que 90% de tudo que está sendo consumido nessa minha aplicação é o tempo de execução do PHP, tá? Por outro lado, eu sei que 4% está no banco de dados e o restante está em I/O, ou seja, input, output, leitura de disco, força de disco e coisas desse tipo. E 0% está em rede, inclusive eu estou local. Isso aqui é uma informação muito valiosa para você ver aonde está o verdadeiro gargalo da sua aplicação. Às vezes você quer otimizar a sua aplicação e você nem sabe aonde está o gargalo. Às vezes você está fazendo um monte de cache em disco que está consumindo um grande I/O. Às vezes você está com queries muito lentas. Então o que acontece? Você vai saber que o gargalo está no banco de dados, ou inclusive se está no PHP, ou se você está tendo algum problema de rede, por exemplo, tá? Então esse tipo de informação é muito útil, tá? Para que você consiga debugar isso, inclusive em produção, tá? Para você ver na real o que está acontecendo com a sua aplicação. Uma outra coisa interessante é que ele te mostra qual é o pico de memória que ele gastou para carregar essa aplicação. Nesse caso, ele gastou 4,52 megas, tá? Eu tenho 800 megas aqui liberado para conseguir rodar esse camarada aqui. Então, isso aqui já é uma informação assim de alto valor, tá? Pode parecer que não é, mas assim, somente de você ter uma informação desse tipo já consegue mudar totalmente a visão de como que você vai trabalhar e otimizar a sua própria aplicação. Bom, aqui é a parte de eventos. Não sei se você já trabalhou alguma vez com Zend Server, tá? Mas no Zend Server você consegue parametrizar falando o seguinte, olha, se demorar uma requisição mais do que tanto, ele gera um warning. Se não, ele gera algo como crítico. Ele vai gerando os eventos para você,
tá? Para você saber tudo o que está acontecendo. Nesse caso, ele está falando que essa minha request, de acordo com a minha parametrização, ela tá lenta. Ela tomou 3.233 milissegundos, tá? Então, nesse ponto, o que eu consigo fazer? Eu consigo dar um show event em Zend Server, ou seja, eu consigo ver esse evento de uma forma mais completa no Zend Server, e eu consigo também dar um code trace para ver aonde as partes mais lentas estão atacando aqui a minha aplicação. Obviamente que eu não vou clicar em todas as opções, a minha intenção não é ficar só mostrando o Z-Ray aqui para você, inclusive porque eu tenho uma outra alternativa para você utilizar especificamente com Laravel, legal? Aqui você tem a parte de errors e warnings, tá? Nesse caso, ó, a aplicação está gerando uma exception aqui para mim, tá? Então isso aqui é uma informação mega importante, porque eu consigo ver qual é a exception, qual é o tipo de exception, eu consigo clicar aqui e dar um code trace para entender aonde que essa exception ela está sendo executada. Além disso, eu consigo ver aqui as minhas consultas de banco de dados que estão sendo rodadas, o tempo de cada consulta, eu consigo filtrar os tipos da minha consulta, ou seja, se são select, update, delete, etc. Eu consigo filtrar para saber e conseguir inspecionar melhor esse tipo de informação. Da mesma forma como isso, eu consigo dar um backtrace para saber em qual momento ele está chamando essa consulta no banco de dados, caso você não saiba, tá? Então essas informações aqui são mega importantes também, legal? Normalmente as barrinhas, as toolbars de frameworks, elas mostram as consultas, mas a gente não consegue ter esse backtrace de uma forma tão bacana. Isso aqui é uma parte assim que eu acho super valiosa também, que é a parte de funções. O que é isso? Você consegue ver todas as funções que estão sendo executadas na sua aplicação, tá? E você consegue filtrar essas aplicações, essas funções por pacotes. Então, por exemplo, eu posso filtrar aqui para mostrar também todas as funções que estão usando o Symfony, a do Illuminate, a do Doctrine, por exemplo, a do Composer, funções nativas do PHP e custom, tá? Custom, se você verificar, eu tenho meu próprio namespace, que é chamado de Code Commerce, aqui nesse momento. Então, nesse caso, eu consigo selecionar para ver apenas os códigos que eu estou criando. Legal? Isso é importante. Se eu quiser, eu posso configurar aqui para ele gerar uma categoria chamada Code Commerce aqui, para ele pegar tudo apenas que vem do meu namespace também. Ou seja, você consegue ver essa opção, você consegue verificar todo o caminho que esse camarada utilizou para chegar até aqui. Então, assim, são informações super bacanas. Você consegue ver o tempo de carregamento, a duração dessa função, quando que ela começou, quando que ela terminou, a quantidade de funções que foram executadas, tá? A gente tem a parte de request, então a gente consegue ver tudo que está nas nossas super globals aqui do PHP, certo? E você também consegue ver todos os pacotes que o Composer está rodando, tá? Lembrando que na versão 4 do Laravel, o Z-Ray tem algumas tabs específicas do Laravel. Eu acho que ainda não saiu para a versão 5, tá? Mas provavelmente logo logo você vai poder contar com algumas tabs específicas sobre o Laravel no próprio Z-Ray. Bom, e apenas lembrando que o Zend Server você pode baixar no site da Zend, ele tem um free trial, depois você pode comprar a licença de desenvolvedor. Não sei se vale a pena para você mede isso e depois você me diz. Bacana? Então, essa é uma opção para você conseguir desenvolver e ter uma produtividade fantástica. Uma outra opção para você que é desenvolvedor Laravel é você utilizar a Debug Bar, certo? O que essa camarada é? Ela é uma barrinha também, como se fosse uma do Z-Ray, certo? Onde ela traz informações importantes referentes à sua aplicação Laravel, tá? É super interessante e você pode instalar de uma forma mega simples, tá? Como que você faz para instalar? Se você estiver utilizando a versão 5 do Laravel, você utiliza esse branch mesmo, senão você vai no branch 1.8, onde tem a implementação para a versão 4 do Laravel, legal? Para instalar, simples, você vai dar um Composer Require, tá? Eu já dei essa opção aqui, mas você vai dar um Composer Require e ele vai instalar isso aí, esse pacote aí para você. Depois disso, o que você vai fazer? Você simplesmente vai adicionar o Service Provider desse camarada. Você vem aqui no seu config/app, vai aqui no seu Service Provider, salva isso aqui e agora quando eu
atualizar aqui essa minha página, o que você vai poder perceber? Inclusive, eu tenho que esconder essa do Zen Server aqui. Você vai ver que eu tenho essa barrinha aqui, certo? Que vai trazer várias informações importantes do Laravel, tá? Então, eu tenho todas as mensagens, eu tenho aqui a timeline de execução, eu sei quanto tempo que demorou a execução de cada parte aqui da minha aplicação, ou seja, o booting, o application e depois do application. Eu tenho as minhas exceptions. Perceba que ele não trouxe uma exception que o Z-Ray está trazendo aqui, tá? As views que estão sendo chamadas, tá? Então, eu tenho a minha view principal, eu tenho as minhas partials, eu tenho a view que está sendo chamada, todos os templates estão sendo renderizados aqui para mim. Eu tenho a rota nesse momento que está sendo chamada, a rota barra, qual que é o meu controller, qual que é a minha action, qual que é o meu namespace, tá? Qual que é o arquivo que está sendo chamado. Eu tenho acesso às minhas queries aqui, que também estão sendo chamadas, está mostrando aonde que essa query está sendo executada, que nesse caso aqui é no meu banco de dados que eu estou trabalhando com o SQLite, certo? A parte de e-mails, a parte das requisições, ou seja, eu consigo ver todo o meu request aqui, desde os meus headers, a parte de server, cookies e sessions. Você consegue ver a parte da rota aqui, a gente sabe então que a rota é GET, gastou 5.25 megas e demorou 320 milissegundos aqui para rodar essa aplicação, tá? Obviamente, tá, que uma barra dessa jamais vai conseguir competir com uma barra do Z-Ray, porque a do Z-Ray está dentro do próprio server e ela consegue muito mais customização, tá? Por outro lado, essa barrinha aqui também ela é muito poderosa e ela pode te ajudar muito no seu processo de desenvolvimento, tá? Então, independente de você for utilizar uma solução como a do Z-Ray ou você vai utilizar essa debug bar do Laravel, eu acho que é super importante você sempre utilizar uma, porque você sempre vai estar de olho na memória que está gastando, você sempre vai estar de olho, opa, tá tendo muita consulta, deixa eu otimizar isso aqui, tá demorando muito, quais são as mensagens que ele está passando para mim? Então, assim, fica de olho nessa dica que eu tô te passando, tá? As duas opções, na minha opinião, são ótimas. Eu acho que você pode escolher entre uma ou outra, ou escolher as duas. Independente disso, eu acho que você tem que utilizar uma opção dessa. Bacana? Espero que você tenha gostado. Isso aqui é muito mais uma dica, não é muito pela utilização do Laravel, mas é só uma dica para você ficar antenado, para facilitar e aumentar a sua produtividade com o Laravel. Um grande abraço e é isso aí!